psicultura está errada. E eu vou te mostrar por que, se você estiver fazendo essa coisa que eu vou falar aqui hoje. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Soraya Dallagnol, eu sou zootecnista, doutora em psicultura e eu já atuo há 10 anos ajudando pessoas a desenvolverem a sua psicultura. Vamos lá! Esse título de hoje que eu falei, a sua psicultura está errada, é quando a pessoa, o psicultor, né, decide colocar um aerador dentro do seu viveiro, achando que é obrigatório a implantação de um aerador dentro de um tanque de peixes para que você disponibilize oxigênio dentro do tanque. Porque a gente faz um paralelo, né? A gente não, né? A pessoa que não entende sobre o processo fisiológico de respiração do peixe, olha para um aquário. E no aquário você tem injeção de oxigênio o tempo todo, né? Então tem uma bombinha lá de aeração o tempo todo dentro de um aquário. E aí provavelmente faz esse paralelo. Opa, eu não tenho volume de renovação de água, eu quero colocar muito peixe aqui dentro do meu tanque, e eu vou colocar aerador e coloco um aerador. Então, compra um alevino, constrói um tanque, compra um alevino e coloca o aerador e liga o aerador. Sem nem saber exatamente qual é a função do aerador dentro do teu tanque de peixe. Olha que interessante isso. O aerador, ele foi criado em sistemas, né, de produção de organismos aquáticos, justamente para que a gente consiga aumentar a quantidade de quilos de peixe, no nosso caso, mas de organismos aquáticos, que podem ser produzidos dentro do mesmo ambiente. Então, eu tenho um tanque de 1 hectare. Nesse tanque de 1 hectare, né, se eu entendo todo o funcionamento do negócio ali, eu posso colocar, vou dar exemplos aqui para vocês, tá? Eu posso colocar 5.000 peixes. Se eu coloco um aerador, eu posso colocar 6.000 peixes. Então, a biomassa, a quantidade de peixes, a quantidade de quilos de peixes que eu vou tirar no final das contas, vai ser maior, já que eu coloquei maior quantidade de peixes. Acontece que muitas vezes as pessoas colocam o aerador sem necessariamente saber disso. Por qual motivo foi que o aerador foi criado? Então, assim, ó, uma coisa eu quero que fique claro para vocês aqui hoje. Não é obrigatório o uso de aerador dentro de tanque de peixe. Combinado? Não é obrigatório nem renovação de água dentro de um tanque de peixe. Desde que, abre parênteses, olha esse parênteses, é um parênteses grandão aqui. Desde que você esteja com a quantidade de peixes correta para o tamanho do viveiro que você tem, para a qualidade de água do viveiro que você tem. Então, quando você entende sobre capacidade suporte, gravem bem essa palavra, capacidade suporte. Quando você entende o que é capacidade suporte e quando você sabe o quão importante identificar a capacidade suporte do teu viveiro é para o sistema de produção e para a busca de melhores produtividades, você passa a usar o aerador como um aliado da sua psicultura e não só como um aumento do custo de produção, que é o que muitas vezes acontece. A maioria das vezes eu vejo psicultores utilizando o aerador única e exclusivamente como um equipamento que aumenta o custo de produção dele. Porque em várias etapas do sistema de produção, o aerador não está fazendo a função ou cumprindo o papel que ele deveria estar cumprindo naquele momento. Soraya, mas eu não estou entendendo o que é que você está dizendo. O que você está querendo dizer com isso? O cara tem um aerador e o aerador não está cumprindo o papel. O aerador não está ligado? Tá, mas é exatamente isso. Não é em 100% do tempo que o aerador precisa estar ligado. E é por isso que quando o aerador não precisa estar ligado, mas está,
ele só está sendo um ladrão de dinheiro da sua piscicultura, né? Ele está só aumentando o teu custo de produção. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Se eu tenho um tanque de peixes em que a capacidade de suporte dele é de 10 toneladas, e eu acabei de colocar os alevinos, e esses alevinos têm uma biomassa aí de 100 quilos, eu não preciso ter um aerador ligado. Porque se eu tenho 100 quilos de peixe e o meu tanque aguenta, né, tem a capacidade de suportar, a capacidade de suporte, 10 toneladas, ou seja, 10 mil quilos de peixe, e eu só tenho 100 quilos, para que é que eu estou usando o aerador? Para gastar dinheiro. A questão é essa, para gastar dinheiro. Se você tem peixe ali dentro, e essa quantidade de quilos de peixe que você tem não está atingindo a capacidade do tanque, o teu aerador só está gastando dinheiro. É como se você estivesse jogando notinhas de 10 reais dentro do tanque a cada 20 minutos, a cada 10 minutos, independente do tamanho, né? Dependendo da potência do seu aerador, dependendo do custo de energia elétrica aí do teu município. Tá? Então, é como se você estivesse jogando lá aviõezinhos de 10 dentro do tanque de peixe. É mais ou menos assim. É gastando dinheiro. E toda vez que você gasta dinheiro numa produção, não é só de peixe, mas a gente está falando aqui de peixe, né? Toda vez que você gasta dinheiro desnecessariamente, você está aumentando o teu custo de produção, com isso diminuindo a tua margem de lucro, né? Se eu posso produzir um peixe a R$3 o quilo, para que é que eu vou produzir o meu peixe a R$3,50 o quilo? Não tem lógica, né? Não tem lógica. Então, quando a gente entende capacidade de suporte, e a gente vai ver isso, entende o objetivo do uso, o motivo do uso do aerador dentro de um tanque de peixe, eu passo a utilizar esse aerador de maneira mais eficiente. Como é que eu faço para utilizar esse aerador de maneira mais eficiente? Ligar em horários em que eu sei que eu vou ter baixas concentrações de oxigênio, porque é só para isso que o aerador serve, para disponibilizar maior quantidade de oxigênio dentro do tanque. Ele não serve para tirar matéria orgânica, ele não serve para diminuir a concentração de amônia, embora auxilie no processo, mas ele não retira, ele ajuda a solubilizar, porque mexe ali, né, é um gás, então ele ajuda a solubilizar, mas não é o objetivo do aerador. Ele não ajuda com que eu retire alga, não ajuda. Eu ter um aerador dentro do tanque não me ajuda em remover parasitos ou evitar doenças, por exemplo. A única função e a principal função do aerador é aumentar, é colocar, né, o oxigênio dentro do tanque, é aumentar a concentração de oxigênio dentro do tanque. Com isso e outros fatores, eu consigo aumentar a quantidade de quilos de peixes que podem ser produzidas dentro do tanque, tá? Só que, para que eu não use esse aerador desnecessariamente, ou seja, ligar o aerador sem que haja necessidade de aumentar a concentração de oxigênio, o que eu preciso? Me lembrar da live de ontem, que é monitorar. Não tem como eu saber da concentração de oxigênio se eu não for lá na beira do tanque e aferir, se eu não medir essa concentração de oxigênio com equipamento eletrônico ou com kits colorimétricos. Eu preciso ter uma maneira de medir se a concentração de oxigênio está acima de 3 miligramas por litro ou está abaixo de 3 miligramas por litro. Porque se eu só olhar visualmente para a concentração de oxigênio, eu só vou entender que a concentração de oxigênio está baixa quando eu ver o peixinho assim, ó, na entrada d'água. Quando eu ver o peixinho assim, ó, boquejando por cima, na superfície.
É só dessa maneira que eu vou entender que eu tenho baixa concentração de oxigênio dentro do tanque. Então, se eu não for lá monitorar, aferir a concentração de oxigênio todos os dias, né? E dependendo da fase do ciclo de produção, mais do que uma vez ao dia, eu não vou saber qual é o momento ideal de ligar o aerador. Paralelo a isso, olha uma continha que eu trouxe para vocês. Olha a continha que eu trouxe para vocês. Se eu tenho um aerador com 1 HP de potência, tá? 1 HP de potência. Esse aerador de 1 HP de potência, ele gasta em torno de 45 kWh, 45 kilowatts a cada 2 horas, tá? Não, desculpa que eu falei errado. Ele gasta 45 kilowatts ao longo de 30 dias se eu deixar 2 horas ligados, ou seja, 60 horas de consumo de energia elétrica de um aerador de 1 HP de potência, ele vai gastar em torno de 45 kilowatts, que vai me dar em torno de R$ 45, tá? Por mês, cada aerador ligado. Se eu deixo esse mesmo aerador, então é o mesmo aerador com 1 HP de potência, ligado 8 horas por dia, ou 8 horas por noite, que seja, ele vai consumir em torno de 240 quilowatts, que vai me dar em torno de R$ 240. Dependendo do município, tem uma diferença de preço, e esse preço que eu estou falando aqui para vocês é de... Eu fiz o cálculo hoje à tarde, no valor do quilowatt aqui do estado de Mato Grosso e de área urbana, né? Eu não sei da zona rural, no meu extrato de conta não aparece qual que é a diferença dessa tarifa. Mas aí, só fazendo esse paralelo, né? Para a gente entender. Então, imagine que se eu preciso deixar somente 2 horas por noite, né? Então, é só das 4 da manhã às 6 da manhã que eu preciso deixar o meu aerador ligado, eu vou gastar R$ 45. Se eu não sei disso e estou deixando das 10 da noite até às 6 da manhã, eu vou gastar R$ 240 de energia elétrica, que nada mais, nada menos do que 42 tilápias ou 34 quilos de peixe. E isso porque eu estou falando de custo pequeno, estou falando de um aerador. Se a gente extrapolar isso para grande quantidade ou para maior número de horas de aerador ligado, esse número é muito maior, tá? Mas eu estou mostrando para vocês aqui que olha a diferença, ó, de 45 para 90, ó, mais do que 500% de aumento do custo só por eu ter deixado 6 horas a mais o aerador ligado por dia do que seria necessário, se eu tivesse só tido o capricho de ir lá na beira do tanque e aferir o oxigênio. É só ter o capricho de ir lá, tira 2 minutinhos e afere. Porque existe uma maneira de você saber em que momento do dia você vai ligar o aerador. Em que momento da noite você precisa ligar o aerador. E isso faz muita diferença. Imagine se o teu faturamento num tanque pequeno, imagine que o seu tanque seja um tanque pequeno e o teu faturamento seja de R$ 24.000, né? Você tem um tanque pequeno e o teu faturamento seja de R$ 24.000. R$ 240 é 1%. 0,1% do teu custo de produção, que poderia ter sido gasto em ração de melhor qualidade ou que poderia estar dentro do teu bolso. Não é 0,1, é 1%, né? 1%, porque 10% seria 2.400, tá? Então, é 1% que poderia estar sendo aumentado no teu lucro ou 1% que poderia ter sido investido em a ração de melhor qualidade, ou em ampliação, ou em deixar no caixa esse dinheiro para o próximo ciclo de produção. Então, Soraya, mas você está falando aí de R$ 240, é R$ 240 por mês. Quanto é que isso vai impactar no teu ciclo de produção de 6 meses ou de 8 meses que seja?
né? Então, se a gente não olha para esses dados, se a gente não está monitorando os parâmetros de qualidade e está utilizando equipamentos de maneira inadequada, por pura preguiça de ir lá na beira do tanque e aferir a concentração de oxigênio, ou pior, por pura preguiça de buscar o conhecimento, isso vai respingar com certeza lá no teu lucro. Isso vai respingar com certeza no aumento do teu custo de produção. E aqui no Aqua Sucesso, né, que é o grupo todo aqui, Soraya, o grupo todo é o Aqua Sucesso, aqui no Aqua Sucesso, isso vai completamente na contramão do que a gente quer para os piscicultores. Porque aqui a gente quer mostrar para o piscicultor que é possível, com pequenas ações, com pequenas práticas, com implantação de pequenos hábitos no dia a dia da sua piscicultura, que é possível aumentar em 1%, em 0,5% a tua lucratividade, em 2% a tua lucratividade. Tudo depende do quanto esforço, né, do quanto você está empenhado em fazer com que a tua piscicultura seja cada vez mais rentável. Então, é para isso que a gente está aqui, todos os dias, mostrando para vocês que pequenas ações do dia a dia podem fazer muita diferença, né? Então, se você ainda pensa em usar o aerador só como emergencial, e aí acontece assim, ó, o tanque tá com uma quantidade X lá de peixes e você chegou na metade do ciclo de produção e nessa metade do ciclo de produção, um belo dia, a concentração de oxigênio está baixa. Você não vinha monitorando a concentração de oxigênio. Um belo dia você acorda, os peixes estão por cima. E aí você vai lá aferir, porque você vê que está com comportamento de, né, asfixia, e a concentração de oxigênio está baixa. E aí, nesse dia, o que você faz? Coloca o teu aerador dentro do tanque. Tá tudo bem, beleza, socorreu, não teve mortalidade nenhuma, perfeito. É isso que se faz quando você tem um aerador disponível. Acontece que se você está no meio do teu ciclo de produção e os peixes já estão ficando sem concentração de oxigênio dentro do tanque e ainda falta metade do peso para você engordar, acredite, você ainda vai ter muito mais problema daqui para frente. Então, das duas, uma, ou você vai precisar encontrar uma maneira de dividir esses peixes, né? Então, de colocar peixes em outros tanques, ou de colocar maior quantidade de aeradores dentro de um tanque, que talvez nem tivesse sido necessário se você tivesse respeitado a capacidade de suporte ou a quantidade de quilos de peixes que poderiam ser produzidas dentro desse seu tanque de peixe. Então, e essa é justamente a cereja do bolo lá do evento que a gente vai ter lá no dia 6, a partir do dia 6 de setembro. Na Jornada da Piscicultura Produtiva, você vai aprender tudo sobre capacidade de suporte, vai aprender exatamente todos esses conceitos que são importantes, que a gente leva aqui um pouco mais de tempo para explicar, porque eles são mais profundos, mas você precisa entender que existe uma maneira de você identificar qual é o máximo de quilos de peixes que podem ser colocados dentro desse teu viveiro e, a partir disso, colocar a quantidade correta de peixes. Mas aí, beleza, encontrei a quantidade, né, a capacidade de suporte. Eu ainda posso aumentar? Pode, através do uso do aerador. Mas é usar o aerador calculando, planejado, sabendo o quanto a mais de peixe você vai produzir ali dentro daquele tanque. Não assim, eu sei que a capacidade de suporte é 10 toneladas, vou colocar um aerador, vou produzir o dobro. Não é assim, né? Então, a partir do momento que você entende esse processo, tudo passa a ficar mais claro. E aí você para de ter problemas futuros, você para de ter dificuldades que você tinha antes mesmo de ter esse conhecimento, esse aprendizado, tá? Então, o que é
o que precisa ficar bem claro nessa nossa preparação de hoje é que não é obrigatório que o aerador fique ligado o ciclo de produção todo. A gente liga o aerador quando eu tenho baixa concentração de oxigênio. Ah, mas o que é que você pode fazer? Você pode entrar com uma alta quantidade, uma alta biomassa, quilos de peixe, dentro do tanque, com um aerador, o peixe cresce um pouquinho, você liga mais um aerador, o peixe cresce um pouquinho, você liga mais um aerador? Sim, pode, tá? Pode. Que é o que muitas pisciculturas lá do sul do país fazem, né? Então, otimizam os espaços que tem sul e sudeste. Santa Catarina faz isso com muita eficiência. O Paraná, o estado do Paraná faz isso com muita eficiência, produz muita biomassa em tanques, né, relativamente pequenos aí, com o uso de aeração. Então, você vê ali, é possível produzir altíssimas quantidades, tonelagens de peixe dentro de um espaço bem pequeno, quando a gente faz essa comparação aqui da nossa região no estado de Mato Grosso. Tá? Então, só que você precisa entender qual é a capacidade de suporte do seu tanque. Depois que entendeu a capacidade de suporte do teu tanque, saber que, né, continuar monitorando esses parâmetros e entender que o aerador não precisa ficar ligado o dia inteiro, não precisa, em muitas das vezes, ficar ligado nem a noite toda. Porque imagine que no exemplo que eu dei para vocês, eu posso ter R$240 de custo de energia elétrica se eu deixar 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, se eu ligar meia-noite e deixar até as 6 da manhã, então 8 horas por noite ligado, eu tenho R$240 de custo de energia elétrica por mês, aproximadamente. Mas, se eu não estivesse com o aerador ligado, o tanque não teria falta de baixa concentração de oxigênio até as 4 horas da manhã. Então, imagine, era necessário eu ter deixado o aerador ligado? Não. Só ia começar a baixar a concentração de oxigênio a partir das 4 da manhã. E aí eu deixo das 4 às 6 da manhã, ou seja, reduzo 6 horas de consumo de energia elétrica por dia, ou noite, né, nesse caso, tá? Mas então, e aí quanto você passa a economizar? Quanto você passa a economizar? Ah, mas o que é R$200? Ué, bom, R$200 num faturamento de R$20 mil é 1%. Né? 1% pode ser, inclusive, o teu lucro. Se você estiver sendo ineficiente. Né? Às vezes é a diferença entre você ter ou não lucro. Você aumentar 1% do teu custo de produção. E é isso que você precisa olhar. São coisas pequenas que fazem diferença lá no teu resultado financeiro no final do ciclo de produção. Então, deixar o aerador 1 hora a menos ligada, 2 horas a menos ligada, ligar só quando for realmente necessário. E aí chegar momentos em que sim, que você precise ficar com o aerador ligado a noite toda ou o dia todo, se for o caso, com você com alta quantidade, né, grande quantidade de quilos de peixe ali. Mas entender que, primeiro, a maioria das pisciculturas do Brasil ainda não trabalham em sistemas de produção que requerem uso de aerador ao longo de todo o dia. Só que muita gente não sabe disso. Muita gente compra um aerador, pensa que vai colocar o aerador de maneira emergencial, vê uma vez na vida o peixe boquejando, não sabe por que motivo o peixe boquejou, às vezes nem é falta de oxigênio, é concentração alta de amônia ou de nitrito. E aí liga o aerador e deixa o aerador morar ligado dentro do tanque. O que ele está fazendo? Rasgando dinheiro. Porque não tinha necessidade de deixar o aerador ligado.
Se você está fazendo isso, deixando o teu aerador ligado 12 horas por dia ou 24 horas por dia e não sabe nem qual a capacidade de suporte do seu tanque, não afere a concentração de oxigênio, me desculpe falar, mas você está rasgando dinheiro. E tem um ditado que diz que quem rasga dinheiro é louco, né? Quem rasga dinheiro é louco. Então, que tipo de loucura você está fazendo na tua piscicultura? Eu não quero permitir que você faça isso. Eu estou aqui para te ajudar a que você pare de rasgar dinheiro, pare de gastar energia elétrica quando não tem a necessidade. Ah, mas eu pago tão barato de energia elétrica. Pague menos ainda. Pague menos ainda. É assim que as empresas sobrevivem. É assim que a piscicultura precisa sobreviver. Quanto mais você enxuga o teu custo, mais te sobra de dinheiro no final do ciclo. É simples a conta. É simples a conta. É desse jeito. Né? Então, se você compra um aerador pensando em aumentar a produtividade do seu tanque, beleza, maravilha. Aí você já está se programando para ligar ele durante várias horas do dia. Mesmo assim, você não vai precisar usar esse aerador ao longo de todo o ciclo de produção. Não é assim, ó, acabou de chegar o Alevino, liga lá, compra o aerador chegou, liga o aerador e ó, aerador ligado o dia inteiro. Não é assim. Ligar em momentos de necessidade, porque quando você está ligando sem necessidade, você está jogando dinheiro fora. Quem aqui liga o ar-condicionado em casa para tirar o cochilinho, quando o dia nem tá tão calor assim? Alguém liga? Alguém faz isso? Por que a gente não faz isso em casa? De ligar o ar-condicionado quando nem tá tão calor? Porque a gente não quer gastar energia elétrica, porque energia elétrica é cara. Eu não quero aumentar a conta de energia elétrica da minha casa. Por que a gente não faz isso lá na piscicultura? Vou dar um exemplo contrário, né? Porque talvez tenha gente aqui que não passe tanto calor quanto a gente passa aqui. Quem é que lá no sul do país, no Rio Grande do Sul, liga o aquecedor quando não tá um dia tão frio assim? Ninguém faz isso. Que ninguém quer rasgar dinheiro. Que ninguém quer aumentar o preço a conta de energia elétrica lá de casa. Por que está fazendo isso na piscicultura? Não tem necessidade. É esse o tipo de situação que você consegue resolver, que você consegue criar dentro da sua piscicultura quando você entende o teu sistema de produção e a tua capacidade de suporte, a capacidade de suporte do teu tanque de peixes, que é individual para cada um, né? Eu posso ter 2 tanques de peixes de mesmo tamanho, com mesmíssimo tamanho e com capacidade de produção de peixes diferentes. Por isso que não dá para eu ficar copiando o vizinho. Tudo que o vizinho faz, eu faço. Tem que entender por que é que ele está fazendo aquilo. Por que que no tanque dele dá certo desse jeito? Não copia, porque pode ser que dê certo, mas pode ser que uma hora você se estrebe, porque nem sempre funciona. A capacidade de produção de cada tanque é individual, às vezes dentro até da mesma piscicultura, tá? Então, vamos ficar atento com isso. Vamos encontrar maneiras, sim, de otimizar, de colocar a maior quantidade possível de ser produzida com eficiência, com desempenho, com lucratividade dentro do tanque, mas sem desperdiçar dinheiro, porque todo desperdício de dinheiro é menor lucro que entra no teu bolso. E olha que eu nem estou falando aqui de sustentabilidade, né? Eu nem vou entrar nesse mérito, que eu acho que todo mundo já carrega consigo, né? A questão de que a gente não tem que ficar gastando desnecessariamente a energia elétrica. Ah, se eu vou aumentar a produção do meu peixe, tá, beleza, tá maravilhoso.
Mas se não vai aumentar, para que é que você está deixando esse aerador ligado? Desnecessariamente, tá? Então, fiquem atentos a isso. Dá uma olhadinha, dá uma espiadinha lá no seu tanque de peixe hoje, para ver se você hoje já não está fazendo isso, deixando seu aerador ligado desnecessariamente. E se você ainda nem tem um aerador, ó, tem que colocar na ponta do lápis. Será que realmente vale a pena eu investir 4, 5 mil reais, 3, né, 3 mil que seja, num aerador? Quanto a mais de quilos de peixes eu preciso aumentar na minha piscicultura para que justifique o investimento de um aerador dentro do meu tanque? Essa é a conta que a gente tem que fazer. E é fazendo esse tipo de conta que você aumenta de nível aí na sua piscicultura. Então, começa a conseguir guardar um dinheiro, começa a conseguir construir um novo tanque, começa a conseguir intensificar o teu sistema de produção. É possível? É completamente possível. E eu vou mostrar isso para vocês na jornada da piscicultura produtiva, que vai começar a partir do dia 6 de setembro. Você já está inscrito? Não está? Meu Deus, não me fale uma coisa dessa. Vai lá, corre agora, se inscreve. O link está na bio, está no chat aí para vocês. Não deixa de participar desse evento gratuito. É online, não tem o que você perder, né? Vamos lá ver se tem interação? Emanuel por aqui, como sempre, Alessandro, Cássio, que bom ver vocês por aqui, maravilhosos, os meus alunos sempre aqui junto, Iremar, faz tempo que eu não te vejo por aqui, Iremar, sempre liga o aerador à noite, muito bom. Ó, presta atenção que eu falei aqui, ó, mesmo ligando só à noite, às vezes nem a noite toda é necessário, hein? Então, ficar de olho, monitorar lá. Vamos ver se tem aqui. Sandra, no ano que vem quero começar a minha piscicultura. Só tenho espaço para tanque de recirculação. Como faço? E aí faz com recirculação, Sandra. Precisa avaliar o custo-benefício disso, tá? Joia, gente? Ótima noite para vocês. E eu encontro vocês amanhã aqui. Tchau, tchau.